Legal. Agora vamos falar sobre associação quando a gente tem duas medidas, duas variáveis que são qualitativas. Então são categorias, não são números, com nenhuma variável numérica contínua, como a gente viu na correlação de Pearson. Como que a gente vai associar essas duas variáveis se elas não são variáveis numéricas? Então, uma solução aqui é por meio da chamada tabela de contingência. Tabela de contingência não é nada mais do que uma tabela de dupla entrada, em que você vai colocar o seu primeiro fator, o segundo fator e a frequência com que eles aparecem, então, em cada combinação desses níveis de fatores. Olha só, nesse exemplo aqui, eu tenho dois fatores, tratamento com A e B, e o dano. Então, a medida de dano, se ele é alto ou baixo em cada um dos tratamentos. Se a gente só olhar para a coluna, a gente não consegue identificar se tem associação ou não. Mas, quando a gente faz essa tabela de contingência, essa tabela de frequência, a gente consegue observar. E como que é calculado o Q quadrado? Vocês vão ver que é muito simples. O que você esperaria se não tivesse nenhuma correlação entre essas duas variáveis, nenhuma associação? Então, como é feito? Aqui, a gente pode medir a frequência com que cada nível de um único fator ocorre. Então, por exemplo, aqui, eu vou medir só a frequência aqui do fator de dano. Como que ela ocorre? 55 observações tem dano alto e 75 tem dano baixo. Eu estou desconsiderando o primeiro fator. Aqui eu tenho mais ou menos 60% dos meus dados totais são com dano baixo. E 40%, 55, 45 por aí, mas 40% são com dano alto. Então o que eu deveria esperar em cada um dos níveis do meu segundo fator? A mesma proporção. Isso eu esperaria, supondo que eles não têm associação. Se eles não têm associação, então a mesma frequência que eu tenho de forma geral acontece em cada um dos níveis. Então eu esperaria 40% aqui e 60% com dano alto e dano baixo. Mas a gente pode ver que não é isso que acontece. Aqui é muito diferente, eu tenho mais ou menos uns 80% de dano alto ocorrendo no tratamento A e uns 20% de dano baixo ocorrendo no tratamento A. Já no tratamento B, isso fica mais evidente ainda. É mais ou menos 10% e 90% de um para o outro. Então eles não estão nem perto do que eu esperaria. E é basicamente isso que o teste de Q quadrado ele observa. Vocês vão ver. Ele tem uma fórmula muito simples em que ele me indica o que é esperado, a diferença disso para o que foi observado, elevado ao quadrado para aquela questão de como vai ser feita depois a soma, para não neutralizar os valores, e dividido pelo que foi esperado. Então, se o que foi observado foi muito diferente do que foi esperado, o valor de Q quadrado vai ser alto. Esse valor de Q quadrado vai ser alto, na curva de Q quadrado, esse valor fica muito distante, então é um p-valor muito pequeno. Então, os dados fortemente indicam alguma associação entre eles. Vamos ver como isso é feito? No R, isso é feito pelo teste xq.test. Xq porque é Q e SQ de square quadrado, então é fácil de lembrar esse. E você indica quais são as duas colunas que você quer testar a associação. Nesse caso aqui a gente pode indicar também uma matriz ou um data frame, que nem na função core. Legal. Exemplos no R do teste Q quadrado. Vamos lá para o R então? Ok, eu vou criar dados fictícios. Eu vou mostrar para vocês esses dados que eu criei. Eu criei então aquela tabela que eu estava vendo antes de exemplo, com dano alto ou baixo e tratamento A e B. Eu vou tabelar esses dados para resumir eles e ficar mais claro. Aqui. Mesma coisa que a gente viu antes. Então, dano, alto ou baixo e a ocorrência de cada um deles em relação ao segundo fator, que é o tratamento. Legal? Agora eu vou fazer o teste aqui quadrado. Eu estou indicando a primeira variável, que é o dano, e a segunda variável, que é o tratamento. E olha só que ele me retorna, primeiro, o valor de Q quadrado foi alto,
Isso indica que eu tenho uma distância muito grande do que foi observado e o que era esperado caso não houvesse associação. E olha só, resultado disso, um p-valor muito baixo. Então aquelas variáveis, elas são dependentes umas das outras. Legal, pessoal? Agora, aqui eu tenho umas referências. Livro de Estatística Básica, curso de Estatística Experimental. Esse é um livro bem famoso do Pimentel Gomes. E esses dois livros aqui, eles são muito legais. Esse livro, ele tem online, então vocês podem acessar ele é gratuito. E esse livro, o livro R, é um livro muito famoso, é um livro que eu indico bastante porque ele tem o passo a passo de diversos testes, todos eles usando o R. Então ele não dá só a função, ele explica como é feito os cálculos, então é um livro muito interessante. E os códigos que foram usados nessas aulas, então na aula de regressão linear e na de correlação. Legal, pessoal? Então até a próxima!